Amadas, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando a pastora me convidou para estar ministrando no mês passado, eu estava passando algumas dificuldades. Com meu esposo no hospital. Da última vez que eu dei um testemunho, eu contei o milagre que Deus fez na saúde do Jorge. Hoje eu não vim para dar um testemunho, hoje eu vim para ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu tenho certeza que Deus já mexeu no seu coração. Deus não pegou lá atrás, Ele vem pegando e vai vindo aqui à frente, e foi movendo. Essa ministração moveu os nossos sentimentos, a nossa alma e o nosso espírito. E eu gostaria de falar, mas antes de falar, eu gostaria de te convidar a ter no seu rol de amigas algumas mulheres que venceram. Algumas mulheres da Bíblia. Tatiana, por favor. Não está dando? Algumas mulheres que você pode ter no seu rol de amigas que têm nos ensinado a vencer. Lídia, Raquel, Tamar, Jacobé, Dalila, Micaíl, Betseba, mulheres que nem nomes têm na Bíblia. É considerada como a viúva de Serepta, mulher de Ló, a mulher de fluxo de sangue, rainha de Sabá, filha de Abedel, a mulher de Cananã, esposa de Doel, mãe de Sansão. Elas estão disponíveis para nós aprendermos como vencer, para nós aprendermos como lutar. Através do testemunho dessas mulheres, nós podemos ter encontro tremendo, experiências profundas com o nosso Jesus. Temos também algumas mulheres, que passaram vergonha, mulheres que não temiam a Deus, mulheres que foram fracassos na Bíblia, mas que nós também podemos aprender com elas, aprender que se nós formos mulheres sem temor de Deus, nós também fracassaremos. Nós aprendemos nas coisas positivas e também nas negativas. Glória a Deus. Essas mulheres nos comovem por sua fidelidade, piedade e santidade. Mas dentre essas diversas centenas de mulheres, eu escolhi só uma para falar nessa noite. Uma que Deus trouxe um quebrantamento profundo na minha alma durante a semana, durante a preparação dessa palavra. Uma mulher que mudou a história do seu povo, uma mulher que salvou a sua vida, a vida do seu esposo, a vida do seu povo, a vida da sua parentela, uma mulher que nos ensina a ter uma vida de vitória. E eu quero falar sobre a Abigail, a mulher que mudou a história, a mulher que transformou a maldição em bênção. Vamos ler em 1 Samuel. Vai estar aqui, se você quiser ler aqui também, na sua Bíblia, no celular, cuidado com o zap. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler do 1 ao 3. Do 1 ao 3 e do 32 ao 34, 6 versículos. 1 Samuel, capítulo 25, de 1 a 3, diz assim, amém? E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, ou seja, estava em festa. E era o nome deste homem, Nabal. Grava aí o nome desse senhor aqui, Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Aí você pula lá para o 32 ao 34, onde diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E
bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pela oportunidade que tivemos de te adorar, de te louvar, Senhor, de engrandecer e declarar que tu és Deus em nossas vidas. Que a tua palavra, ó Deus, seja ministrada de uma forma intensa em nossa alma e alcance a necessidade, Senhor, de cada coração. Ó Deus, tu conhece a necessidade de cada vida aqui presente, e que o teu Espírito traga um mover, traga um milagre, traga unção sobre as nossas vidas, segundo as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amados, Abigail é um nome hebraico, significa fonte de alegria. Era uma mulher, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher prudente, uma mulher sábia, humilde e temente a Deus. Atributos tremendos para uma mulher. Mas não para aí não. A palavra de Deus diz também que ela é uma mulher inteligente e formosa. A Bíblia ainda diz que ela era inteligente e formosa. 1 Samuel 25:3. Quantos atributos a uma só mulher? Uma mulher que não usou da sua beleza, uma mulher que não usou da sua feminilidade, da sua astúcia feminina, uma mulher que não usou do seu corpo para vencer, para salvar o seu povo, mas uma mulher que usou da sua prudência, da sua humildade, da sua sabedoria e do seu temor a Deus para salvar o seu povo. Esta mulher é chamada Abigail. A história de Abigail nos ensina a saltar muralhas, nos ensina a ver a luz na escuridão e nos ensina a vencer. Diga: Abigail, quero ser como você. Uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. Uma mulher que o nome significava alegria, fonte de alegria. Mas será que essa mulher era alegre? Ela era casada com um homem muito rico, muito poderoso, porém grosso, imprudente, insensato, beberrão. Você pensa assim: meu Deus, como pode uma mulher com todos esses atributos se casar com um homem sensato e tolo? Uma coisa que a mulher não suporta é grosseria. Eu não suporto grosseria, misericórdia. E ele é um homem extremamente grosso, mal educado, insensato, tolo. Teve muita sorte de casar com uma mulher como Abigail. Mas sabe por que ela casou com ele? Porque naquela época as mulheres não tinham a oportunidade que nós temos hoje de escolha. Naquela época o casamento era arranjado. Os pais de Nabal arranjaram o casamento com os pais de Abigail, e eles se conheciam no dia do casamento. Pobre Abigail, ela tinha tudo para dar errado. Nós vamos conhecer a história desta mulher. Nabal significa insensato, tolo. Mas a história dessa notável e extraordinária mulher nos comove, nos traz ensinamentos profundos. Apesar de ela ter sido casada com um homem tão insensato, grosseirão, a Bíblia diz que ele era filho de Beliel, ele não tinha Jesus, não tinha temor no coração. Ainda assim, aquela mulher, ela era levada pelo Espírito de Deus. Ainda assim, ela tinha doçura nos seus lábios. Ainda assim, a sua formosura de alma
cristã? Levante a mão. Aleluia. Se todas as mulheres que se dizem serem cristãs se deixassem levar pelo Espírito de Deus, muitos lares hoje seriam diferentes. Muitos lares seriam transformados. Muitos lares já estariam restaurados. Vamos conhecer um pouquinho desta história. A história de Nabal, a história de Abigail. A palavra de Deus lá em Samuel diz que após o falecimento de Samuel e do rei Saul ter sido rejeitado pelo Senhor, Davi ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Davi ele foi escolhido para substituir Saul. E a palavra diz que Saul se irou-se com essa escolha de Deus. E com essa ira de Saul, Saul tentou matar Davi. E a palavra de Deus diz que Davi pegou 600 homens da sua confiança e foi lá para as montanhas de Parã. Foi se esconder do malvado Saul. E a palavra de Deus diz que ele foi morar em uma terra próximo a uma grande fazenda, próximo a uma fazenda de um homem muito rico. E esse homem era Nabal. E a palavra de Deus diz que ele e os seus 600 homens guardavam toda a fazenda de Nabal, guardavam os gados de Nabal, guardavam os empregados de Nabal, os pastores de Nabal, porque naquela época havia muitos salteadores. Se não houvesse essa guarda, a fazenda era roubada, os pastores eram mortos. E a palavra de Deus diz que voluntariamente, guarda essa palavra, voluntariamente, Davi e seus homens guardaram os bens de Nabal. Certo dia, Davi estava lá nas montanhas e ele olhou para a fazenda e ele percebeu que os pastores de Nabal estavam tosqueando ovelhas. Eles estavam tendo uma grande festa, a fazenda estava em alegria. E ele disse para 10 dos seus jovens: vai lá na fazenda, diga a Nabal que eu mandei a paz sobre a vida dele, sobre a sua parentela e sobre a tua terra. E diga a ele para mostrar o que está à mão para todos os nossos homens. Lá foram os 10 jovens servos do rei Davi. E quando chegou ali, aqueles servos chegaram para Nabal e disse: Nabal, o nosso senhor Davi mandou trazer a paz sobre a sua vida, sobre a sua terra e sobre a sua parentela. E ele pediu para você dar o que você tem à mão aí. E Nabal rejeitou o pedido de Davi. Nabal ele disse que ele não iria entregar nada do que ele tinha. É meu. É meu. Um homem rico e poderoso, porém avarento. É meu. Quem é Davi? Quem é Jessé? Foi a resposta que ele deu para os homens de Davi. E a palavra de Deus diz, amadas, que aqueles homens chegaram até Davi, contaram o que aconteceu e subiu uma ira profunda na alma de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi deixou 200 homens, pegou 400 e disse assim: vamos voltar lá e vamos matar todas as almas viventes. Aí você está me perguntando assim: onde é que entra Abigail? Você não veio falar de Abigail? E agora você está falando de Nabal? E vou te falar que no decorrer dessa história, eu senti uma ira pelo Nabal. E eu comecei a falar para Deus, Jesus, assim: Jesus, quantos homens ou quantas mulheres são Nabais em nossos dias atuais? E eu fiquei: meu Deus, uma mulher com tantos atributos, podia ter casado com um homem mais zeloso, mais carinhoso, mais amoroso. Fala comigo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz que todas, não é só as coisas boas, não. Romanos 8:28 diz que todas as coisas que acontecem
desgraça sobre a sua vida, a vida da sua esposa e a vida da sua parentela. Precisamos entender como Nabal caminhou para a perdição, um homem rico e poderoso, porém insensato e tolo. Quando Davi enviou seus criados à fazenda, na hora de dar respostas aos criados de Davi, Nabal primeiro, presta atenção, Nabal ele desprezou a Davi. Ele agiu por indiferença aos 10 homens de Davi. E ele demonstrou avareza e egoísmo. Era um homem rico, lembrando, também avarento. Ele desprezou. Ele demonstrou indiferença. E ele demonstrou avareza. Amadas, Atos 20:35 diz que a palavra de Deus nos ensina que é melhor dar. Não ouvi. É melhor dar do que receber. Davi, o que Davi fez? Davi, ele prestou serviços a Nabal. Ele não chegou lá e perguntou para Nabal: Nabal, olha, eu vou cuidar da sua fazenda, eu vou cuidar dos seus rebanhos, eu vou cuidar dos seus gados. A palavra de Deus diz que voluntariamente Davi serviu aquele homem. Nabal só tinha toda aquela riqueza, todos aqueles milhares de gados, porque existia 600 homens cuidando da sua fazenda. E o que ele recebeu? Desprezo, indiferença. E usou da sua avareza para humilhar a Davi. Tudo estava protegido na fazenda daquele homem grosseirão. Tudo estava protegido. E ele agiu com indiferença. Nabal desprezou a Davi, ao pai de Davi e os homens de Davi. Amadas, vamos trazer isso para os nossos dias. Nabal representa o homem do mundo. Presta atenção. Quem estiver dormindo, eu vou perguntar. Acordou? A gente acordou. Estou brincando. Não estou brincando. Se dormiu, eu vou te perguntar. Aquela de camiseta preta ali, ó. Nabal representa o homem do mundo. Davi representa o Senhor Jesus. E Jessé representa Deus. Presta atenção. Nabal representa quem? O homem do mundo. Davi representa quem? E Jessé representa quem? Deus. Quantas vezes o Senhor já te guardou sem você pedir? Dá uma passadinha lá atrás, quando você ainda não tinha Jesus e você caminhava por lugares perigosos. Quem te guardou? Deus. Em quantos momentos de dor e enfermidade você passou e quem te guardou? Deus. Quantas vezes o Senhor nos guarda? Quantas vezes o Senhor zela nas nossas vidas, na nossa família? Quantas vezes o Senhor caminha conosco, dia e noite, sem a gente pedir? É amor, é o amor da cruz. Quantas de nós aqui desprezamos a Cristo através de nossas atitudes? Quantas de nós aqui temos a palavra de Deus? Nós levantamos aqui, todas têm a palavra de Deus e nós desprezamos. Amadas, hoje eu vi um vídeo e eu fiquei chocada. E está lá no Face, só admirando. Uma caixa de Bíblias chegando lá na China, num lugar fechado. E quando abriram aquela caixa, os chineses foram em cima daquela caixa e eles pegavam a Bíblia, e eles abraçavam a Bíblia, e eles beijavam a Bíblia.
Deus falou para mim assim: Edna, muitas vezes você acha como Nabal. Ai, que vergonha de Deus. Que vergonha. Não podemos ter atitudes de Nabal. Levante os seus olhos para o céu e louve. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pelo suspiro, pelo respirar. Todas as manhãs, quando você colocar os seus pés no chão, diga glória a Deus. Todas as vezes que você colocar uma comida na sua boca, diga glória a Deus. Nós ajudamos o ministério, amados, lá na Índia, chamado GCM. Se você entrar no Facebook também, você vai ver esse trabalho. Um pastor jovem, pastor Bravém, com duas irmãs e uma mãe. Eles adotaram 60 crianças abandonadas. Começaram com duas aqui, embaixo da ponte, lá perto do rio, encontraram mais 3, de 2, 5, 6 anos. E foi levando para a casa dele, foi levando. Lá na Índia, as mulheres viúvas, como são sofredoras, elas são abandonadas porque elas valem como um lixo. E ele colocou algo no coração: Deus, usa-me. Usa-me. Ele sustenta 60 crianças e 100 viúvas. Com a ajuda de alguns irmãos do Brasil, com a ajuda de alguns irmãos dos Estados Unidos, Deus tem levantado homens e mulheres para ajudar aquele ministério. Aí você pergunta para mim: irmã, com quanto você ajuda na Índia? Quer saber? Com quanto eu ajudo? Eu ajudo com R$30 por mês. Mas é 30 meu, 20 da irmã, 15 da outra, 10 da outra, 30 da outra, 50 da outra, 100 da outra, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Bahia, Piauí. E nós conseguimos mandar uns R$1.000 para o Bravém. Já tem 2 anos que nós ajudamos ele. Nós podemos fazer de um pouco, muito. Nós podemos transformar R$1 em milhões quando nós nos unimos. É amor por almas. Então todos os dias aprendamos a louvar a Deus. Quando nós abrimos os nossos olhos e nós descobrimos que nós estamos vivas, é amor. Davi, quando ficou sabendo da resposta de Nabal, ele ficou indignado. Ele pegou as suas espadas, reuniu 400 dos seus 600 homens, fica 200 cuidando aqui, vai só 400 comigo. E ele diz lá no verso 22: tão certo como Deus vive, eu irei ali e não ficará uma sua alma em pé. O mal já estava determinado, a maldição já estava determinada sobre a casa de Nabal. Não tinha mais volta, segundo o coração de Davi. Já estava determinado, ele ia lá, ia matar todo mundo, nem os animais, nem as crianças, nem as mulheres, nem os homens. Ele diz aqui: não ficará uma alma em pé. A condenação foi lançada. Quem provocou essa condenação? Nabal. Quem provocou a ira de Davi? Nabal. Quem provocou o mal sobre a casa de Nabal? O próprio Nabal. Davi estava dando proteção, paz àquele homem arrogante. Eu não posso nem falar muito de Nabal, senão eu vou mirar, eu vou pecar. Aquele homem grosso, arrogante. Quando a gente recebe algo bom, qual é a nossa atitude? De agradecimento, de carinho, de amor, não é assim? Quando você recebe algo bom de Deus, através de uma irmã, através de um amigo, o nosso sentimento é sentimento de gratidão. Mas aquele homem não sabia o que era isso. Nabal recusou a paz, Nabal recusou a bênção. E disse Nabal: eu não preciso de Davi. Ele provocou a sua própria condenação. Mas, sabe algo que Deus colocou no meu coração? Que muitas vezes nós, até como mulheres cristãs, ou mulheres no seu geral, nós determinamos a condenação
Ai, meu Deus. Refrigerantes, enlatados, e não fazemos. Mas nós sabemos que isso aqui não assusta não. Deixa Deus falar. Amém? Só uma glória a Deus. Nem tudo que é bom ao nosso paladar é cuidado para o nosso físico. Nós sabemos que nós devemos evitar todas as guloseimas e nós não fazemos. Nós sabemos que nós precisamos de ingerir muito líquido, frutas, verduras cruas. Não sei se vocês sabem, mas numa determinada idade, depois dos nossos 25, o nosso organismo não produz mais enzima. E nós só encontramos enzima em verduras e frutas cruas. Então quem não come está tendenciando o seu físico à enfermidade, a câncer, a tumores. Nós estamos determinando uma enfermidade, uma condenação sobre o nosso físico. Nós sabemos que nós precisamos fazer exercícios físicos e não fazemos. Irmãs, é pecado. É pecado mentir. É pecado fazer sexo no casamento. É pecado matar. É pecado blasfemar. Mas é pecado destruir o templo do Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui como boca de Deus para dizer isso a você. Você é a morada de Deus e você precisa cuidar dessa morada. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é um dos maiores problemas da igreja hoje? Cuida da alma, cuida do Espírito, mas não cuida da morada de Deus. Você é a meta do papai para nós. Eu moro aqui. E este aqui, quando Deus olha para mim, Deus não olha esse cabelinho que fez a escova hoje. Deus não